Vamos começar aqui então a nossa aula. Eu vou falar aqui 4 pilares principais do planejamento. Vai ter a parte prática também, onde eu vou mostrar um pouco ali das planilhas e etc. E no final, quem já é aluno aí do gestor de performance vai poder ter acesso também aos arquivos, às aulas e etc. Beleza? Bom, só para dar a introdução aqui, né? Como eu comecei já falando, né? É muito difícil a gente falar que está trabalhando com performance se a gente não está trabalhando com a previsibilidade daquilo, entendeu? Ou seja, o que, que vai acontecer no mês que vem? Como que eu vou projetar isso? E eu acho que tem muitos profissionais de performance, donos de negócio que estão aqui hoje, que têm essa dificuldade, e é normal. Eu também tinha essa dificuldade no começo, antes de achar os meus métodos aqui para fazer isso acontecer, que é você entender um projeto e saber o que, que você pode projetar de resultado para o futuro daquele projeto. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como isso é feito, por onde a gente começa, como a gente desenha isso, para vocês conseguirem entender como que a gente vai trilhar esse caminho hoje aqui, ok? Existe um cenário, né, um pouco mais crítico aqui, quando o assunto é planejamento, que é a gente entender o cenário do mercado hoje, né? Hoje eu tenho visto muitos profissionais de performance, ou até mesmo donos de negócio, ainda tomando decisões em cima de gerenciador de anúncio, acreditando no que está aparecendo no painel, mas eu preciso falar um pouco com você sobre isso primeiro, antes da gente falar de planejamento, porque não adianta fazer um baita planejamento e na hora de você tomar a decisão, você ir lá ficar no gerenciador achando que aqueles dados estão 100%, que é por ali que você tem que tomar a decisão. Então, a aula vai bugar um pouco aqui a mente de vocês, mas eu sempre falo, né, que o profissional da nova era agora, né, o profissional de performance, o dono de negócio dessa nova era, é o que está disposto a reaprender e a desaprender muita coisa para aprender coisas novas. Porque quem está preso a conceitos antigos, a métodos antigos, talvez essa pessoa ela não vai se adaptar na mesma velocidade, né, do que outra parte do mercado, que está acelerando, que já está se adaptando às novas tendências. Então, acho que eu gostaria de começar, na verdade, a aula por esse lado aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, como sempre, a gente tem ali o nosso famoso fluxograma, né, que vai nos guiar aqui na aula de hoje. Em cima desse fluxo, eu vou para outra parte da aula, que é a parte mais prática ali, a parte de planilhas e etc. Deixa eu só confirmar aqui, vocês estão conseguindo enxergar aqui esse mind map na tela? Tá tudo ok? O Zoom às vezes prega algumas peças com a gente aqui, mas beleza. Maravilha. Bom, 300 pessoas estão aqui querendo fazer acontecer, né, entender um pouco, tirar algum insight. Então, com certeza vai ser uma aula muito proveitosa aqui para todo mundo. O primeiro passo que eu queria apresentar para vocês, né, é o passo cenário do mercado, né? O que está acontecendo no mercado da performance? Por que que o Facebook, por que que o Google não é como era antes? Por que que essas plataformas estão tão complexas, né? Estão tão mais difíceis do que era antes de mexer? Por que que os dados não estão corretos e etc. Na verdade, desde março de 2021, isso vem acontecendo. Só que tem muita gente se adaptando ainda, né? Recentemente, o Facebook soltou uma integração com o GA4, e muita gente ficou feliz. Nossa, agora minha vida vai mudar. Mas, na verdade, não vai mudar nada, né? Isso é só um movimento de desespero das plataformas, que são essas plataformas que eu vou falar, para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo aqui. Na verdade, eu posso até antecipar para vocês que já é enxergável, né? No Vale do Silício fala muito sobre isso, o fim do duopólio, ou seja, o fim de deixar somente 2 plataformas tomar decisões e serem as plataformas de anúncio. Eu trouxe analogias aqui, né? Hoje é o dia 11 de setembro, né? Um dia muito memorável aí por um fato que mudou o mundo. Acho que todo mundo aqui já está ciente do que eu estou falando, né? Que foi aquele acidente trágico ali das Torres Gêmeas, que depois daquilo o mundo mudou. E por que que isso tem a ver com o cenário de mercado? Porque quando a gente lembra desse fato triste, né? A gente lembra ali dos cenários das Torres Gêmeas, aí eu posso trazer um pouco da analogia desse fato, que é um fato triste, na verdade, mas por fato de performance, que basicamente hoje nós temos 2 torres gêmeas quando o assunto é performance. Nós temos o Google de um lado e o Facebook de outro. São os 2 canais que as pessoas decidem anunciar sempre. São os canais que dominam o mundo da performance.
E por que eu estou trazendo essa analogia? Justamente porque esse dia é o dia que a gente lembra, né, aquele acidente trágico. E lá no Vale do Silício já se fala há um tempo sobre o fim desse duopólio, ou o fim dessas torres gêmeas que existem no assunto de performance, né? Eu quero trazer uma reflexão para vocês entenderem, antes da gente falar de planejamento, só para vocês conseguirem entender o que está acontecendo no nosso mercado, o que vai acontecer nos próximos meses, tá? Para vocês depois lembrarem dessa aula e falar, putz, aquilo que o Gi falou faz muito sentido, tá? Bom, trouxe uma pequena previsão para vocês aqui, eu já tinha até postado um tempo atrás sobre isso, mas eu preciso relembrar vocês aqui, ok? Na verdade, não é que o Ads, o mundo do anúncio vai acabar quando a gente fala em fim do duopólio. Na verdade, tudo está mudando, né? Existe um começo de uma nova internet que se chama a era do Ad Network, ou seja, a era das redes conseguirem dominar os seus próprios ads e você não depender só de únicos canais. E é por isso que o Facebook e o Google têm sofrido bastante com essas mudanças, porque se vocês forem parar para pensar, o Face e o Google, eles são canais de geração de tráfego, de concentração de tráfego de pessoas, mas eles dependem de terceiros para conseguir saber o que está acontecendo do outro lado de lá, certo? Então, aqui, o que está acontecendo no site que eu mandei esse usuário quando ele viu o anúncio? Se o Google não tivesse, o Facebook não tivesse o que a gente chama ali de feedback loop, né, que é o, o retorno dos dados, ele fica confuso, ele não sabe se aquilo funcionou ou não. E a gente viu ali os movimentos de pró-privacidade, né, do Apple, App Tracking, o fim dos cookies de terceiros do Google, lei LGPD e etc. Muita coisa acontecendo que são, na verdade, barreiras dificultadoras para quem trabalha com performance com anúncios, porque essas plataformas cada vez mais vão ficar mais confusas e com menos dados. Todo mundo aqui consegue confiar 100% no gerenciador de anúncios hoje, jogando a real? 100%. Se você bater ali o que está no gerenciador e o que entrou de resultado, aquilo bate 100%. O problema maior fica ainda quando a gente olha a jornada do nosso cliente, que eu vou falar sobre isso também na próxima etapa ali. A pessoa que passa por diversas plataformas e cada plataforma vai querer falar que é dela aquele resultado. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui no nosso encontro é a gente entender o que está acontecendo no nosso mercado. Para vocês conseguirem entender como que você vai planejar um resultado de um cliente ou o resultado do seu e-commerce, olhando e entendendo o que está acontecendo no cenário. Existem dois tipos ali de camadas de dados, né? O third party data, que na verdade é os dados de terceiro, vou falar aqui já no modo traduzido, e os dados primários ali, ou seja, os dados que eu jogo por uma plataforma que ela é proprietária daqueles dados, ela vai me fornecer as informações, ok? Então, os dados de terceiro são usados pixels ou APIs, SDKs, para você conseguir fechar o feedback loop de site de terceiros. Ou seja, o Facebook manda um acesso para uma plataforma de e-commerce e se esse usuário está usando o Apple, por exemplo, já ferrou, dependendo aí do nível da versão do aplicativo dele, etc., porque eu não vou conseguir ter esse chamado de feedback loop. Eu não vou saber se aquela pessoa realmente fez aquela ação ou não. E os dados de primeira camada ali que a gente chama são os dados que são produzidos dentro de casa, o famoso in-house, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Antes de falar os exemplos, eu preciso falar aqui um pouco do cenário que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que o que está acontecendo lá vai chegar aqui muito em breve, né? Uber Eats, DoorDash já estão criando suas próprias redes de anúncio. Você sabe que o Uber agora tem plataforma de anúncio, né? Acho que todo mundo já está sabendo dessa notícia. Se você digitar ali no Google agora, Uber Ads, você vai conseguir saber exatamente como que é o gerenciador de anúncios do Uber, por exemplo, entendeu? Então, o Walmart, por exemplo, lá nos Estados Unidos, gerou 2,7 bilhões de dólares em 2022, tá? Só trabalhando com a plataforma própria deles de anúncios internos. É o que a Amazon também faz para ganhar muito dinheiro. Isso aí são plataformas que têm dados de primeira camada, ou seja, os dados são deles. Vocês devem ter visto ali o movimento do Netflix, né? Do streaming ali, o Netflix lançou um tier com ads ali para tentar ter um exemplo de como é que tudo vai funcionar. O Spotify já tem cerca de 14% da sua receita vinda de ads. Tá, por que você está falando isso? O que vai acontecer? Vocês acham que vocês vão ser gestores ou vocês vão ser donos de negócio que só vão investir em Google e Facebook daqui para frente? Nós vamos ter uma opção gigantesca de plataformas para anunciar.
Mas o que mais importa agora é entender por onde o nosso público navega. Porque se o nosso público hoje ele vem impactado do Facebook, pesquisa preço no Google, vai no Spotify ouvir um podcast, a gente precisa estar em toda a jornada. Você concorda comigo ou não? Então, daqui para frente, a gente só precisa entender quais são as plataformas de acessibilidade que estão funcionando, né, de anúncios que estão funcionando, e como que eu vou fazer isso acontecer? Porque cada plataforma vai ter seus dados. Elas não vão fornecer dados para terceiros. Então, a gente precisa entender o impacto disso no Facebook e no Google, que não tem as suas próprias plataformas de geração própria, aquela coisa toda, né? Nós temos o ChatGPT, que está muito quietinho, mas nós sabemos que existe uma finalidade por trás dele também ter a sua própria plataforma de anúncios interna. Então, o que a gente precisa entender é como que a gente vai se adaptar nesse ponto. E não existe resposta clara para tudo aqui. Primeiro, a gente precisa entender o cenário que está acontecendo. O porquê que as coisas estão mudando, por que não está fácil, etc. E aí nós temos um segundo problema, que é a jornada do consumidor. Pós-pandemia, a jornada do consumidor mudou muito, né? Tem muita gente que está achando que faço um anúncio aqui no Face, não está dando venda esse anúncio, eu tiro a verba dessa campanha. É um erro gigante você fazer isso, eu te provo isso. Porque às vezes essa jornada do seu público é diferente. Às vezes essa campanha ela está indo bem, ela está nutrindo, ela está conscientizando o público, só que eles estão indo para um outro canal converter. Que pode ser um canal que vai ser para você. Então, quando você mensura, quando você faz um planejamento de canais, por exemplo, você tem que levar em consideração isso. Quais são os canais que levam atribuição para o meu business? Quais são os canais que existem uma contribuição assistida de conversão para que eu consiga entender que isso está funcionando? Será que o meta o anúncio aparece para a pessoa, ela compra de uma primeira vez? Não. Geralmente já tem clientes aqui que tem uma jornada que já identificou que é gigante, entendeu? A pessoa recebe o anúncio, vai no Google, pesquisa, cai no site no orgânico. Cara, aí ela recebe depois um e-mail de recuperação da visita e compra. Aí, quando a gente olha os canais de venda, o e-mail recebeu a venda, o last click. Mas e se eu ficar olhando a campanha de meta e ver que não vendeu? Eu vou lá e pauso essa campanha. Eu acabei de quebrar o meu funil. Olha que muito louco isso. Por isso que eu falo, a gente não tem que ficar olhando somente o óbvio. Ou seja, se essa campanha deu ROI, eu aumento a verba, se não deu ROI, eu tiro ela e faço outra. Mas espera aí, como que é a jornada do teu público? Será que essa campanha ela tem que aparecer ROI mesmo? Porque se passar da janela de atribuição, por que você está tomando uma decisão dessa? Então, é sobre isso que está acontecendo hoje no mercado. Não tem como a gente ditar, né, como o consumidor vai interagir com a tua marca. O fato é que você precisa, daqui para frente, cada vez mais estar presente em tudo. Eu já vi projetos que tinha produtos excelentes, produtos disruptivos, mas só usava Meta Ads. Sabe o que aconteceu? As pessoas recebiam um anúncio no Meta Ads, iam para o Google, descobriam outras lojas que tinham aqueles produtos, mas aquela empresa que fez a descoberta ali, que mostrou aquilo para o consumidor, não estava no Google. E aí o que aconteceu? As pessoas descobriam uma coisa muito bacana na Meta Ads, mas iam no Google comprar de outras lojas. Ou seja, aquelas outras lojas deviam estar agradecendo essa pessoa por estar gastando tanto dinheiro e conscientizando o público. Então, a jornada do público hoje não tem como a gente ditar. A gente só precisa entender como que ela funciona, como que a gente pode adaptar ela na nossa realidade. Esse é o grande jogo, na verdade, que a gente precisa pensar na hora de planejar um resultado, na hora de falar sobre e-commerce, né? Porque vocês fazem isso como consumidores. Ou vocês estão me dizendo que vocês veem um anúncio e compram na mesma loja, na hora, na primeira vez que aquele anúncio apareceu de você. Dificilmente a gente faz isso. A gente tem um comportamento de compra também. Nós vamos para o Marketplace, nós vamos para o Google, nós vamos para o YouTube assistir unboxing, review, e se aparecer um anúncio ali que tira você daquela loja e te leva para uma outra experiência, e se a outra loja que apareceu para você proporciona melhor aparência, melhor experiência e um atendimento mais eficaz, você vai comprar. E aí você perde toda aquela jornada que você havia criado. Então, por isso que hoje não dá para a gente tomar decisão em cima de gerenciador de anúncio, de olhar ali uma campanha, ver se deu ROI ou não, e você sair fora. Tem muita coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir potencializar os nossos negócios. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, como que a gente toma essas decisões e por onde a gente faz essa trilha de conteúdo. Mais um ponto, só para a gente fechar o assunto de cenário aqui, é entender também o que motiva o seu comprador comprar de você, né?
Eu já trouxe isso em alguns momentos, mas eu estou relembrando vocês aqui. Um mesmo produto, ele pode gerar motivações diferentes no consumidor. Será que a gente tem comunicação e assertividade em termos de criativo, de tudo que a gente está fazendo, para se adequar às motivações que fazem os consumidores comprarem? Então, ali nós temos um exemplo, né? Consumidor 1 fala: esse hidratante é exatamente o que eu preciso para minha pele, porque ela identificou o benefício do produto no criativo. O segundo consumidor fala: não posso deixar passar essa ótima oferta. Então, assim, talvez ele viu um anúncio ali, por exemplo, de preço mesmo, de oferta, de escassez e de urgência, e fez ele tomar a decisão de compra. Outra pessoa está sendo influenciada por uma pessoa nas redes sociais, um influenciador que seja, está tomando a decisão por conta disso, né? Então, talvez um criativo ali que tenha um consumidor que comprou e está mostrando um unboxing, ou um influencer usando o produto, fez ela tomar essa decisão de compra, né? E outras pessoas estão tomando decisões de compra baseadas nos seus valores pessoais, no que aquela marca acredita, no que aquela marca defende. Então, esse é o terceiro pilar para a gente fechar a parte de cenário. Será que a nossa comunicação, será que tudo que a gente está fazendo cumpre as principais motivações dos consumidores? Então, é um pouco sobre isso também que a gente precisa entender. O anúncio, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas o anúncio, ele não gera lembrança, se ele não gera impacto, se ele não gera interrupção, pá, acabou, cara. E o que mais você vê hoje, tá? São pessoas fazendo arroz com feijão. O básico, básico do básico, entendeu? Por isso que qualquer empresa hoje que faz 1% diferente, 1% melhor, já sai na frente, já consegue ter resultados exponenciais, porque ela conseguiu uma alavanca de diferença e, cara, tá nadando aí de braçadas, tá? Então, quando o pessoal olha, às vezes, os meus clientes ou o resultado, fala: poxa, Edi, por que esse cara está tendo tanto resultado? Porque ele está fazendo 1% diferente do que o mercado que ele está faz. Só por isso. Tem clientes que são prova real disso. O simples fato da gente gerar o conteúdo de uma forma diferente já nos traz o resultado. E aí mostra tanto de coisa que dá para a gente fazer ainda. Então, assim, existe muita oportunidade no mercado para quem quer crescer, para quem quer entregar resultado. Mas você precisa ter certeza que você está fazendo 1% diferente para você conseguir sair na frente. Senão, dificilmente só tráfego pago ali vai fazer resultado e etc. Tá bom? Vamos lá. Próximo passo é a gente falar um pouquinho sobre os tipos de planejamento. Tem dois tipos de planejamento, tá? De forma bem resumida aqui para vocês. Deixa eu fechar essa etapa aqui. Para quem trabalha com performance, tá? Ou para donos de negócio. Existe o planejamento básico, quando você tem apenas um canal de venda, ou um canal que você considera mais geral, porque os outros canais não são tão fortes. Então, ali todo mundo tem um cliente que só depende de tráfego pago. Todo mundo, eu também tenho, entendeu? O que esse cara faz no social não é bom, o que esse cara faz no SEO não é bom, o que não tem e-mail marketing, etc. Só trabalha com tráfego pago. Se um dia o Facebook acabar o saldo, alguma coisa, ele não vende naquele dia porque ele depende 100% de tráfego pago. Então, nesse caso, né, o melhor planejamento indicado é o planejamento básico, que eu vou falar o que, que é. E existe também um planejamento mais completo, que é o planejamento multicanais, que é quando o seu cliente ele tem CRM, ele tem SEO bom, estou falando canais que funcionam, tá? Ele tem social que funciona, ele tem Google, ele tem Meta, ele tem TikTok, ele tem Pinterest. Cara, e aí, como é que você vai fazer um planejamento? É geralzão? Você vai projetar uma meta? Não, aí você vai ter que entrar em metas por canal. Aí o trabalho vai ficando mais difícil. Então é aí que eu quero mostrar para vocês como é que é a complexidade quando a gente fala em planejamento. E daqui a pouco a gente vai para a parte prática, que é mostrar um pouco ali os arquivos que a gente usa e como é que tudo isso funciona. Planejamento básico, basicamente são esses pontos aqui que você vai contemplar para você desenhar o cenário de crescimento do seu cliente ou da sua empresa no próximo mês. Quanto você vai investir, que CPS você precisa ter, quantas sessões você vai precisar ter, qual que é a taxa de conversão que você precisa ter, quantos pedidos você espera receber, qual que vai ser o ticket médio, faturamento ROAS. Esse é o básico, tá? Então, quem trabalha com um cliente que só tem um canal, ou se você for dono de e-commerce, só tem um canal de venda, que aquele canal ali é tudo para você, é isso aqui que você precisa saber. Quanto você vai investir nesse canal, quantas sessões você precisa ter, tal. Você vai entender essas métricas e vai desenhar o teu próximo mês. Quem trabalha com clientes ou com projetos multicanais, o negócio fica um pouquinho mais sério, né? Porque você precisa agora desenhar um planejamento, de certa forma, por canal. Embora eu não acredite muito nesse negócio, porque eu não acredito muito assim. Não é que não funciona, claro que funciona, tem que fazer desse jeito.
Mas, se você olhar só resultado por canal, você pode estar matando um canal porque você está olhando o resultado em outro canal, aquele negócio da jornada que eu falei para você. A pessoa está comprando mais no Google, mas é o Meta que está levando ela para comprar lá. Aí você olha o Google com muita conversão e o Meta sem nenhuma, você fica pausando campanha no Meta e você está quebrando o funil. Então tem que tomar cuidado na hora de analisar por canal, mas é o jeito correto. Eu vou abrir aqui, ó. Tudo isso daqui são as métricas que você tem que olhar por cada canal. Então, quem tem CRM, você não olha só faturamento, você tem que saber qual que é a taxa de abertura projetada, qual que é a taxa de clique. Se você descobre uma taxa de abertura projetada ali para frente, você precisa fazer, né? Captação de e-mail, você precisa aumentar a tua base para o CRM funcionar mais, porque cada canal ele se comporta de uma maneira diferente. Por isso que é importante entender qual que é a jornada do teu público, né? Será que a pessoa ela está vindo de Meta Ads, está entrando no Google, ela acaba se inscrevendo numa newsletter e compra por aqui? Então é isso que você precisa entender, tá? Basicamente, a jornada do público, ela dita aonde você vai ter que olhar e como você vai ter que olhar, né? Eu tenho muito cliente que o canal de social ele é extremamente impactado pelo tráfego. Isso aqui para vocês também deve ser realidade. Então, por você estar fazendo anúncios, aquele seu cliente está ganhando seguidores, né? E aquele seguidor não vai comprar hoje, mas pode ser que ele compre daqui 15 dias. E se você pausa uma campanha que estava funcionando para aquisição de seguidores, o que vai acontecer? Você vai matar o resultado do canal de social. Estão conseguindo entender essa linha de raciocínio? É isso, é uma coisa puxando a outra aqui, entendeu? A gente só tem que ser o equilibrista disso e conseguir conduzir a performance, tá? Buscando ali o resultado do nosso negócio. Porque às vezes o social é um bom canal, o cliente às vezes olha aqui e fala, nossa, eu estou arrebentando no Instagram e você está aí fazendo merda no tráfego, né? Por que isso está acontecendo? Na verdade, não. Na verdade, pode ser o contrário. Se você fechar a torneira do tráfego, o social cai também. Então, é sobre entender essas atribuições e essa jornada. Não se planeja hoje olhando o resultado só por canal e esperando que aquilo funcione. Tem muitas coisas legais aqui que a gente pode fazer. Vou mostrar para vocês. Bom, e como é que eu faço, então, um planejamento, né? Olhando tudo isso daqui, beleza? Eu vou colocar aqui, então, a terceira etapa. Primeiro, eu acho que não tem como você planejar uma meta sem ter duas metas. É uma coisa que eu aprendi na vida. Existe a meta pessimista e a meta otimista. A chance de você bater uma meta quando você planeja duas é o dobro do que você planeja uma. É óbvio isso, né? Mas isso tem que ser dito, tá? Você não vai se frustrar tanto se você tiver as duas metas, a pessimista e a otimista, e você vai conseguir entender o que seria um cenário ruim e o que seria um cenário bom. E você vai ter mais chance de atingir o resultado. E a meta pessimista não significa que é vender menos, é vender um pouco mais. Não tanto quanto às vezes você desejaria. Mas é sobre isso que a gente precisa falar aqui. Primeiro passo, tá? Eu já fiz aula sobre isso, vai ter uma aula específica sobre esse tema, tá? Depois a gente vai passar por outros pilares aqui, mas é o seguinte. A partir de hoje, né, não tem como, na minha opinião, um e-commerce, um negócio não saber qual que é seu CAC e o LTV. Ou seja, quanto que ele tem de custo de aquisição, quanto que é o LTV dele. Não tem como. A gente vive hoje num mundo que, para a gente tomar decisões, a gente precisa ter isso daqui. Tá? De não sei fazer isso aqui. Vai ter uma aula específica, quem é do GDP já deve ter visto essas aulas, com todas as fórmulas e tudo mais. Mas saber primeiro o seu custo de aquisição e seu LTV pode mudar tudo. CAC, custo de aquisição, LTV, o Lifetime Value, quanto aquele cliente deixa de grana para você ao longo que ele compra de você. Isso é importante porque tem donos de negócio e tem profissionais de performance que são guiados por ROI. Como assim, Di? E é errado olhar ROI? Não é errado olhar ROI, mas às vezes o ROI pode te limitar. Eu recebi ontem uma mensagem de um dono de negócio falando que não consegue passar dos 250 mil reais por mês. E aí ele me passou os dados da empresa dele. Taxa de conversão, 1,6. Ótima taxa de conversão, né? CPS, 35 centavos. Ticket médio, 360 reais. Um negócio assim. Você olha e fala, pô, as métricas estão boas. Por que esse cara não passa, né, dos 200 mil reais? E eu falei, quanto você está investindo em ads? Estou investindo 18K para fazer 200K. Não é bonito esse resultado? 18K para fazer 200, sendo que o tráfego representa a maior parte do faturamento, é uma coisa bonita, é um cenário bonito.
E eu falei, você já tentou investir 30 mil? Ele já. Falei, o que aconteceu? O ROI caiu. E o que você fez? Voltei para 18. Eu falei, então, na verdade, você está na sua zona de conforto. Porque quando você aumenta a verba, o teu ROI cai. Quando você não souber o teu CAC, teu LTV, você sempre vai ter medo de aumentar a verba. Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque às vezes o empreendedor ele não tem essa visão de quanto é o CAC dele, até quanto ele pode ir, e ele fica com medo de acelerar. E aí ele desconta em quem? Adivinha quem mais sofre com isso? No gestor, que não consegue aumentar a verba e fazer o ROI ficar a mesma coisa. Ou seja, é exatamente sobre isso que a gente precisa falar, né? Então, quando a gente tem uma visão clara do nosso custo de aquisição e do nosso LTV, dá para a gente perceber que o nosso desafio não vai ser mais pagar barato pela venda, vai ser fazer vender mais para as pessoas que compraram. Esse é o desafio dele agora, desse empreendedor. Ele vai ter que pagar mais caro para vender, porque ele está alcançando pessoas mais longe do segmento dele, só que ele tem um trabalho muito grande agora de vender mais para as pessoas que compram, porque aí ele consegue fechar a conta, e aí ele cresce. Quem está disposto a comprar essa briga? Entendeu? Então é aí que está o jogo. Foi o que a Bruna Fernanda falou, né? Talvez ele não trabalha topo de funil, mas manda ele trabalhar, ele para, porque ele vê que não dá ROI, mas topo de funil não dá ROI. É isso mesmo, entendeu? Só que da onde ele vai tirar o lucro dele? Da retenção. Então, no planejamento, tem que estar muito alinhado com isso também. Porque se você faz um planejamento só olhando o ROI, e o seu cliente, ou você mesmo, dono de negócio, só olha ROI, cara, talvez não seja a melhor métrica para você olhar. Eu fiz até um reel sobre isso, né? Qual métrica está guiando o teu negócio? Que métrica você olha como métrica principal? O dono de negócio que olha só ROI, ele limita o crescimento dele. Eu tenho isso por experiência. Eu tenho clientes que estão estagnados em 3 milhões de reais por mês porque eles só olham ROI. Quando a gente aumenta o investimento para tentar faturar 4, 5 milhões, o ROI cai e ele pede para voltar. A métrica que direciona é ROI. Aí qual que é o nosso trabalho? Educar, conscientizar, arrumar dentro de casa para a gente ir para a próxima etapa com segurança. E é muito normal isso acontecer, né? Ter uma visão clara do funil de vendas, isso vai ajudar no nosso planejamento. Daqui a pouco eu vou mostrar as planilhas, a parte mais prática. Primeiro, a parte teórica é importante, né? Tem muita gente que já, quero ver logo como é que funciona. Não adianta, se você não entender a teoria, você não vai entender a prática. Então, como é que seria, né, se eu tivesse que dar uma visão para um dono de negócio? É exatamente sobre isso. Será que os produtos que a gente tem hoje, que a gente está usando para o nosso planejamento de meta, eles são realmente é, os melhores produtos para levar a gente para o faturamento que a gente quer? Então, tem toda uma análise feita, né? Quem é profissional de performance não se envolve em compra de produto, mas deveria depois de um tempo. Por quê? Porque se o cara está comprando porcaria, como é que ele quer te dar uma meta, sendo que os produtos dele não faz nenhum sentido com a meta que ele está desenhando para você? Então, tudo isso daqui é o que a gente tem que entender, como é que seria visualmente, né, o funil de vendas de um e-commerce. É exatamente essa visão que vocês estão tendo aqui, ó. Então, geralmente, para você crescer mesmo, o CAC vai ser prejuízo e você precisa fazer retenção e revenda. Se eu tivesse uma loja de moda agora, do zero, para atender ela, para fazer ela funcionar, cara, eu não teria dó de fazer isso daqui, de rodar produto para baixar custo de aquisição e fazer o time de vendas dela vender muito para ela ter retenção. Não teria dó de fazer isso, porque é assim que funciona o e-commerce hoje. Todo e-commerce funciona assim. Todo negócio funciona assim. Só parar para ver os grandes e-commerce estão jogando esse jogo hoje, entendeu? E aí nós temos 3 etapas que a gente precisa fazer para conseguir fazer um belo planejamento. A primeira etapa, analisar o passado. A segunda etapa, entender o presente. E a terceira etapa, planejar o futuro. Então, analisar o passado é você fazer um trabalho de coleta de dados para entender como que é o cenário daquele cliente no passado. Eu vou falar para vocês na prática como é que é, mas só para vocês entenderem aqui, ok? Analisar o passado, né? Eu tenho uma frase que eu gosto que é: quem estuda o passado não erra no futuro. Então, se o teu cliente ou se você desenha uma meta para o teu mês, né? Ah, eu quero crescer 30% mês que vem. Baseado no quê? Aí começa a discussão. Baseado no que esses 30%? Se você olha o histórico dele, o ano passado inteirinho, o máximo que ele cresceu de um mês para o outro foi 15%. Por que esse mês ele quer crescer 30%? Então, quem estuda o passado, quem entende o que aconteceu, consegue desenhar um futuro melhor para o projeto. Então, a primeira coisa a gente faz sobre isso. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho na planilha que eu preparei para vocês aqui, tá?
Primeiro passo que eu gosto de analisar é entender a média das métricas desse projeto. Então, se eu for olhar ali 2022, né, ou então os últimos 6 meses, porque já estamos quase no final do ano de 23, então nem adianta ficar olhando só 22, né? Vamos olhar esse ano aqui. Qual foi a média de investimento que esse projeto fez? Qual foi a média de CPM que esse negócio teve? Qual foi a média de CTR? Porque se eu vou projetar um mês, se eu vou desenhar exatamente ali o cenário de crescimento desse cliente em CPS, em taxa de conversão, você concorda que eu preciso me basear na média? Não adianta eu chutar ali e falar, não, vamos ter uma taxa de conversão de 2% esse mês, sendo que a minha média sempre foi 1%. Por que eu vou fazer isso? Eu vou me frustrar, o dono do negócio vai se frustrar e todo mundo vai achar que não está funcionando as coisas, né? Então, entender as médias dessas métricas vão ajudar a gente a tomar decisões melhores na hora de planejar, beleza? Segundo ponto, entender as oscilações que acontecem ou que aconteceram nesse projeto, tá? Então, nós temos aqui oscilações. Qual foi o mês? Qual foi o pior mês? Qual foi o melhor mês, né? Tem a Simone, ela fez uma pergunta que geralmente muita gente tem dúvida. Ah, mas quando o cliente não tem nenhum histórico, você vai ter que investir para você criar o teu histórico. Vai custar mais caro? Vai, mas você vai precisar criar o teu histórico. Não tem como você se basear em uma loja do concorrente, entendeu? Você vai ter que ter o seu próprio histórico. Então, você vai ter que aprender batendo ou apanhando, não tem jeito, né? Então, quando a gente fala em analisar as oscilações, é legal a gente olhar para trás e ver qual foi o pior mês que esse projeto teve, qual foi o melhor mês que esse projeto teve, para você conseguir entender as oscilações que tem, né? A pessoa, o cliente projeta um crescimento de 30%, sabendo que o mês que ele projetou isso é o pior mês do ano passado? Qual é a chance disso dar certo? E isso acontece com muita frequência. Então, você tem que tomar cuidado e entender essas oscilações. E também existem as oscilações de métricas que a gente gosta de analisar, que é no detalhe. Então, qual foi o investimento? Qual foi o mês que menos investimos? Qual foi o mês que mais investimos? Qual foi o mês que o CPM foi melhor? Qual foi o mês que o CPM foi pior? Qual foi o mês que o CTR foi muito bom? Qual foi o mês que o CTR foi muito ruim? Se a gente para analisar o mês que o CTR foi muito bom, o que vocês costumam fazer? Tem que ir lá, cara, deixa eu ver então o que aconteceu que deu tanto CTR bom, porque eu preciso voltar essa métrica e etc. Então você consegue olhar para trás, né? E entender ali, desenhar as oscilações, entender o que é bom, o que é ruim para dentro desse projeto, para você já saber o que seria, né, os dois tetos ali, para você conseguir entender o que é mínimo e o que é máximo no projeto. Uma outra análise que eu gosto de fazer no planejamento é a análise de constância, né? Então, se eu pegar o mês passado e comparar com o mês retrasado, quanto em por cento o meu ROAS subiu ou desceu? Quanto por cento do meu faturamento subiu ou desceu? E o meu ticket médio? Porque se eu estou projetando um próximo mês e eu estou vendo que o ticket médio vem mês a mês caindo, por que eu vou projetar o dobro do ticket médio no mês que vem? Isso também impacta no resultado. A gente tem que ter cuidado com métricas, tá? Não adianta a gente chutar e querer, cara, vamos desenhar a meta aqui, bora faturar 500 mil mês que vem. Não é isso. Não é assim que funcionam as coisas. Quem tem dados tem tudo. A gente trabalha com marketing, cara, não podemos confiar 100%, né, nas coisas. A gente precisa entender como que o que aconteceu nesse projeto, quais que são os mínimos, os máximos e aonde a gente vai projetar. Ninguém pode aceitar um planejamento que está fora do que aconteceu no passado. Senão a gente não vai conseguir crescer consistentemente. Uma outra análise que eu gosto de fazer é a análise de ações, né? Quais foram as ações comerciais que eu fiz nos melhores meses e quais foram as ações que mais deram resultado até agora? Ações, quando eu falo, são ações comerciais. Ah, a gente deu frete grátis por uma semana e olha só como esse faturamento subiu no passado. Pô, legal, então eu já sei que isso é uma ação validada. Eu posso deixar essa ação com uma carta na manga, porque se eu não estiver atingindo a meta, eu sei que ela funciona. Então, não custa nada a gente olhar isso, entendeu? Ah, diz, dá trabalho, concordo. Mas, cara, é trabalho que a gente quer, não é? É isso que a gente fala, dá trabalho, mas aí é o básico que a gente tem que fazer para as coisas acontecerem. Eu também gosto de olhar o histórico por canais, né? Então, qual canal tem maior representatividade no faturamento do projeto?
Qual canal tem menor representatividade no faturamento? Porque se eu sei que o Meta Ads é o canal que mais representa vendas, beleza, eu consigo otimizar ele, mas eu sei que é um canal sensível. Eu não posso sair mexendo em tudo lá, porque qualquer coisa que sair fora do eixo, o faturamento desse cliente vai oscilar muito. Então, o que eu faço? Meu olhar começa a ser direcionado para os canais que têm menor representatividade. Como é que eu posso crescer esses canais? Já que eles têm pouca representatividade, né? E aí eu consigo olhar esses números aqui embaixo, né? Qual foi o canal que mais cresceu, né? Nos últimos 6 meses? Qual o canal que mais caiu nos últimos 6 meses? E qual canal a gente deveria entrar ou fazer acontecer, né? Então, tudo isso daqui faz a gente conseguir construir um planejamento sólido e eficaz, tá? A gente vai mostrar na prática para vocês. Até aqui tudo bem? Então, consegui, então, gostando da aula? Comenta sim aí só para saber se vocês estão conectados aqui me ouvindo. Estou vendo só o chat aqui, mas beleza. Maravilha. Agora vamos lá. Vamos para a próxima etapa, né? Que é a gente entender o presente, né? Quando a gente fala em entender o presente é muito legal, só que eu não consigo fazer isso sem olhar o passado. Então aí, né, a gente vai olhar agora o presente. O presente é até mais tranquilo que o passado. O presente é o seguinte, qual que é a métrica que é a agressora que não está deixando a nossa meta ser atingida? Porque se você sabe que o e-commerce ele sobrevive de investimento, sessões, taxa de conversão e ticket médio, dá para você ver lá qual que é a métrica que está sendo ruim, que não está fazendo você atingir resultado, porque você olhou o passado. Aí você descobre, pô, a minha métrica ruim é a ticket médio. Beleza, então qual que é o plano de ação que você vai criar para você otimizar essa métrica? E aí a gente começa um trabalho mais detalhado, tá? Para a gente conseguir entender quais são as ações que a gente vai ter que focar no mês, aonde a gente vai gastar mais energia. Se você está vendo que a métrica o problema da métrica é ticket médio, por que você vai aumentar a verba em campanha? Por que você tem que ajustar um público numa campanha ou tentar um criativo? Se o problema não é esse, gasta energia onde você tem um problema. É um erro de muita gente também, entendeu? Não entender aonde está o problema, né? E por isso, né, não conseguir direcionar e fazer os caminhos acontecerem. E por último, não menos importante, planejar o futuro, que é a gente usar a nossa famosa planilha de projeção. Então, eu vou mostrar para vocês uma planilha que ela tem um mix de tudo que a gente já produziu até hoje, para vocês conseguirem entender como a gente vai fazer isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá, vocês conseguem ver essa planilha aqui? Meia colorida, tal, cheia de coisa. Essa planilha é muito famosa, mas não é só ela que eu quero mostrar para vocês. Tem muita coisa aqui embaixo que eu quero mostrar aqui. Mas o foco principal é saber se vocês estão conseguindo enxergar essa planilha aqui, toda colorida aqui. Beleza, a planilha é muito famosa. Olha só que interessante, a planilha de projeção, ela dá uma guia para a gente do que a gente vai desenhar para ter o resultado, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, meu cliente tem um investimento de R$ 2.500 e ele tem como meta, tá? A meta dele é faturar ali, né, no mínimo uns R$ 15.000. Então, eu vou colocar aqui um cenário que pode ser o cenário que ele esteja passando nesse momento. Ó, vou mudar aqui algumas coisas só para vocês entenderem. Ó. Então, vamos lá. Ele investe R$ 2.500. O custo de sessão dele, né? O que é o custo de sessão? É o valor que você investe dividido pela quantidade de sessões que você teve. Você vai conseguir chegar no custo de sessão, de visita, né? Está em 40 centavos. Não está tão ruim. Se você olhar a minha tabela de referência ao lado, 40 centavos está do bom para o médio. O ticket médio dele está R$ 170, né? E a taxa de conversão dele está 0,70. Isso traz para ele esse resultado aqui. Um ROAS de 2,98, CPA de R$ 57,00, 44 pedidos para faturar 7 mil. Mas esse projeto vai manter essa verba, mas precisa faturar 15 mil para fechar as contas. Então, onde a gente vai ter que trabalhar? Nos pilares que a gente consegue manusear. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais para vocês. Mas vamos colocar aqui, né, uma projeção positiva de CPS, que eu consiga baixar 5 centavos o CPS. O resultado lá embaixo já muda consideravelmente. Que eu consiga subir R$ 30 o ticket médio por uma ação. Daqui a pouco eu falo sobre como isso vai funcionar. Nosso resultado já muda consideravelmente lá embaixo. Que eu consiga colocar a taxa de conversão em 1% desse projeto. Nosso resultado já está chegando muito próximo da meta que foi desenhada. E é sobre isso que a gente tem que pensar. Qual é a métrica que está sendo a métrica agressora do projeto, que está fazendo, né, eu perder a tração, que não está fazendo eu atingir os resultados. Então, é isso que a gente tem que analisar no projeto do cliente, tá?
um dos primeiros pontos, né, que eu gosto de olhar aqui é você colocar os dados do seu cliente ou os dados da sua empresa aqui. Quanto você investiu, quanto foi seu CPS, seu ticket médio, sua taxa de conversão. Quando você coloca isso aqui, essa planilha ela é muito fiel aos resultados, né? E ela vai trazer exatamente o resultado para você aqui. E aí você vai entender aonde você vai ter que melhorar para conseguir chegar nesse resultado. Para você fazer isso, você precisa projetar a melhoria que você precisa ter. Por isso que eu sempre falo que analisar o passado é muito importante. Isso aqui é uma planilha de um projeto que a gente analisou o ano de 2022 inteiro desse cliente. Nós analisamos toda a receita captada mês a mês, toda a receita faturada, toda a receita proveniente de mídia, toda a receita cancelada, né, pedidos não pagos, qual foi a taxa de aprovação que ele teve ano passado. Dá para vocês verem aqui, ó, nós temos todos os dados na nossa mão para estudar o passado desse projeto. Por isso que eu falo, isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer quando um cliente entra, ou quando você tem uma loja ali, você precisa fazer isso para você conseguir tomar decisões, né? Por exemplo, estava projetando ali um CPS de 32 centavos, sei lá quanto foi aqui, 35 centavos. Se eu pegar aqui o CPS geral, né? Não vou nem pegar o mídia, se eu pegar o geral, selecionar todo ele aqui, ó, e eu for em média, tá dando 42 centavos. Então, vocês concordam comigo que é um pouquinho audacioso eu projetar 32 centavos, sabendo que em todos os meses, se eu olhar o melhor mês aqui que eu tive, foi o mês de janeiro, 26 centavos de CPS. Então, assim, eu vou estar chutando muito, com muita expectativa esse CPS. Então, eu já olho e falo, opa, peraí, não consigo projetar um CPS muito mais baixo, sendo que o meu histórico é 42. Então, eu preciso ajustar ali para 40 centavos, 38 e fazer muito trabalho para melhorar ele, do que simplesmente eu colocar que eu consigo 32. Por isso que o maior erro, né, de não atingimento de meta é na hora do planejamento. Quando você planeja uma meta e não bate, foi você mesmo que errou desde o começo. Não foi o projeto que está ruim, entendeu? O erro maior de meta não batida é quando você aceita uma meta que, né, não vai te ajudar. Eu vou liberar essa planilha para vocês que estão no grupo, fiquem tranquilos, tá? Foquem na aula, tá? Se vocês perguntarem ali, vocês vão perder o foco aqui na aula e que é o principal, enquanto eu estou aqui com vocês passando conteúdo. Depois não adianta ter o arquivo e não saber usar. Então, depois vocês vão ter o acesso ao arquivo aqui. Depois que eu analiso, né, eu tenho o histórico passado, eu consigo ver, cara, deixa eu ver quanto é que foi meu ticket médio geral do mês passado. Eu tenho aqui, ó, 263, tá vendo? 266. Taxa, qual foi a média de taxa de conversão, né? 1,24, tal. Eu consigo somar aqui essas médias, né? E ter essas métricas de mercado, tá bom? Conseguir saber o que aconteceu no meu projeto, beleza? Para conseguir entender se eu estou dentro ou se eu estou fora, beleza? Depois que eu faço isso, eu vou para o meu planejador, que é essa outra planilha que a gente já criou. Eu fiz um mix de todas as melhores planilhas que a gente já criou e coloquei tudo dentro de um arquivo só para vocês, para facilitar. Depois vocês podem melhorar isso, galera. Isso aqui é só um Frankenstein para vocês conseguirem arrumar a casa. E aí a gente vem aqui projetar o cenário daquele cliente que tem 2.500 de verba, né? E está com esse cenário péssimo ali. Eu vou voltar no cenário dele atual aqui, né? Ele tem 2.500 de verba. Eu vou colocar aqui o cenário que ele está hoje, só para vocês entenderem, né? E a gente vai ver como que a gente pode otimizar o resultado dele aqui. Então, aqui ele tem um CPS de 45 centavos, um ticket médio de 170, uma taxa de conversão de 0,70, né? E 90% dos pagamentos sendo feitos. Então, o que eu preciso melhorar? Sendo que esse é o cenário dele hoje. Está muito ruim, não está bom, ele precisa fechar 15 mil reais. Então, eu vou colocar aqui no cenário desejado o valor que eu desejo ter de faturamento, que é 15 mil reais, tá? Então, eu tenho aqui o cenário atual, o que está acontecendo no projeto, aqui o cenário desejado, o que eu gostaria que acontecesse no projeto, e se nada mudar e eu quiser faturar 15 mil, a planilha já responde para mim que eu preciso investir 6.300 reais. Mas isso não faz sentido, eu vou continuar tendo o mesmo retorno por investimento, né? E isso não vai me ajudar. Então eu vou para o cenário ideal, tá? O cenário ideal, eu mantenho a verba e coloco aqui os dados desse projeto só para a gente fazer uma projeção de igual para igual. Eu não posso projetar uma melhoria muito gigante aqui no projeto dele, né? Eu geralmente coloco alguns limites na hora de você projetar uma métrica. Por exemplo, se eu não posso projetar, na minha opinião,
mais que 25% de melhoria em cada uma das métricas, porque isso já é um valor muito considerável, muito alto. Se eu projetar, por exemplo, melhorar 50% do ticket médio, eu estou correndo muito risco das coisas saírem do controle. Então, se eu tenho um CPS de 45 centavos, o máximo que eu consigo fazer de projeção é 25%. É meu limite máximo de projeção. Isso me daria 33 centavos, mas olhando ali um histórico do cliente, eu vi que no máximo que eu vou conseguir é 38 centavos, porque foi o histórico ali que ele conseguiu trazer. Então, eu vou colocar aqui uma melhoria de 38 centavos aqui, um pouco mais, um pouco menos de 25%. Ticket médio é a mesma coisa, não posso projetar um ticket médio muito alto ou tomar cuidado para não projetar mais de 25% de melhoria, ou seja, eu não posso vir aqui e colocar R$ 220 de ticket médio. Eu estou projetando uma melhoria muito alta, algo muito alto para a minha realidade. Então, se eu for colocar, se eu for respeitar a minha margem de 25%, seria até R$ 210. Isso para eu conseguir fazer algo que seja pé no chão, tá? Mesma coisa na taxa de conversão. Se a minha taxa de conversão ela está 0,70, tá? Eu não me arriscaria a projetar uma melhoria mais de 25%. Então, o certo seria projetar até no máximo 0,90 aqui. Eu não poderia me arriscar a colocar 1% de taxa de conversão aqui de uma vez, porque eu vou estar arriscando muita energia, muitas tarefas para conseguir bater essa meta. A mesma coisa acontece na aprovação de pagamento. Eu vou colocar aqui 95% dos pedidos pagos. Pronto. Esse aqui foi o melhor resultado que eu consigo projetar. Eu já vou ter uma tarefa muito grande de melhorar a CPS, de otimizar a ticket médio, de melhorar a taxa de conversão e de melhorar a aprovação de pagamento junto com o cliente com as ações internas, tá? Eu cheguei nas minhas melhores métricas aqui. Tudo que eu fizer fora disso, eu vou estar saindo da minha área de limite, concorda? E aí eu vou estar correndo muito risco de não atingimento de resultado. Só que eu não chego no resultado que ele quer. Qual que é a variável que eu preciso mexer, então, para conseguir bater os 15 mil? Eu tô sendo muito pé no chão aqui, entendeu? Não adianta eu vir aqui falar que vou bater 20 centavos para mostrar para ele 15 mil. Eu vou ter que vir aqui na verba e pedir para ele um pouco mais de verba. Cara, eu vou precisar no mínimo de R$ 600 a mais aqui no mês, sei lá, colocar aqui os 3.300. Pronto, bati o resultado que ele quer. Eu precisei pedir mais verba, porque não dá para a gente chegar aqui nesse projeto e tentar nessas métricas extrair o máximo para respeitar o orçamento do cliente, entendeu? Nós precisamos mexer em verba, em investimento, entendeu? Só que olha a melhoria de resultado. Ele estava com um ROAS bruto de 2,6, aqui ele está tendo com um ROAS bruto de 5. Então, por que que ele não vai investir mais? É aí que está o jogo, entendeu? Lembrando que eu nem estou falando de produto e oferta aqui, estou falando só de métricas, entendeu? Então, isso é um pouco do planejamento, né? Aí depois, o que eu faço? Descobri aqui um cenário positivo, um cenário ideal, né? Eu venho aqui nos meus canais de venda, se esse é um cliente que mesmo que investe pouco, ele tem multicanais, né? Eu tenho que colocar qual que é a representatividade desses canais no projeto dele, para que a fórmula faça o cálculo exato aqui de quanto que eu espero de receita em cada canal. É aqui que eu faço uma projeção de canais, né? Então, se eu descobrir, tá, que meu faturamento está previsto em ser 15.592, já contemplando a quebra de pagamento, quanto que vai vir de cada canal? Quanto eu posso esperar de cada canal? E aqui está quebrado certinho a receita por canal, tá vendo? Ou seja, eu não, se eu tenho aqui o Meta Ads, eu sei quanto eu posso esperar de venda do Meta Ads. É muito fácil fazer essa conta. Você pega aqui o faturamento do Meta Ads, divide pelo ticket médio projetado, você vai ter um número de pedidos provenientes dessa plataforma. E se você dividir por 30, você vai conseguir ter quantos pedidos por dia tem que vir desse canal. Então, eu espero 24 pedidos do Meta Ads, que vezes 210 de ticket médio, vai me trazer o faturamento de 4.989, que cumpre a meta e a receita do canal projetado, já que essa é a representatividade atual que o meu cliente tem. Né? Se eu quiser, agora eu olho o e-mail aqui, eu falo, peraí, o e-mail poderia ser melhor. Será que eu não consigo trazer mais receita do e-mail? Depende das ações que eu fazer para esse canal. Eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer isso. Aí, às vezes, você consegue extrair um resultado melhor do e-mail e não precisar espremer tanto o Meta Ads. É sobre isso. Planejamento é equilibrar os pratos, fazer as coisas acontecerem. Tá fazendo sentido? Já tiveram algum insight legal aí ou não? Aí, o que a gente faz? Né? Quando você preenche essa planilha, né? Ela
poderia repetir essa última explicação? Sim, normal. Você projetou 15.592. Você vai entender quais são os canais de venda desse projeto. Aí você olha lá no Analytics, que seja, e você descobre que Meta Ads, na média, representa 32%, Google Ads, 30%, o Social, 22%. Então, você coloca aqui a porcentagem de representatividade, a planilha faz um cálculo automático de quanto você espera de verba de cada canal. Beleza? Então, você já sabe que você vai faturar 15 e que 4.900 vai vir do Meta, 4.600 vem do Google, porque essa é a sua métrica média, né? O que você pode fazer? Lembra que eu falei? Qual é o canal que tem maior representatividade? Qual é o canal que tem menor representatividade? O canal que tem maior representatividade, você tem que tomar cuidado com ele. Se você mexer muito nesse canal, se você fizer muita ação nesse canal, você pode oscilar o que vem de maior faturamento, tá? No canal principal. E aí você pode ferrar a receita do teu cliente. Então, qual o canal que eu olho nesse caso? Eu olho esse canal aqui, ó, que tem menor representatividade. Como que eu posso melhorar esse canal? Porque se eu conseguir fazer o e-mail representar 10% do faturamento esse mês, eu acabei de tirar 2% geralmente do meu principal canal de responsabilidade, conseguir fazer um canal se movimentar melhor. Então, é sobre isso que eu olho na hora de tomar as decisões de representatividade, aqui, entender qual canal que representa mais, qual canal que representa menos. Ou seja, se você tem um cliente que só depende de Meta Ads, não tem o que fazer, então é só aqui. Mas eu estou dando um exemplo já de multicanais, entendeu? Para você descobrir a venda por canal, basicamente você pega a receita aqui, né, do Meta Ads, divide pelo ticket médio que você projetou e você tem aqui qual que é, né, a quantidade de vendas que você vai esperar desse canal vindas nesse mês, tá? Depois você pode até dividir por 30 e etc. Estou fazendo aqui, ó, fórmula ticket médio. Fórmula ticket médio. Então você pega aqui, ó, eu espero 1.200 do orgânico dividido por 210, são 6 pedidos e por aí vai, ó, tá vendo? Então você consegue descobrir quantos pedidos você espera de cada canal. Então, se você conseguir, né, por exemplo, se você conseguir que o e-mail venda mais que isso, significa que você precisou, teve uma folga de entrega de resultado dos outros lados aí, tá bom? E por aí vai, tá bom? Isso aqui é só o começo aqui, tá? E aí, né, você vai para a segunda parte. Quando você preenche essa planilha, ela automaticamente preenche essa aqui, né, que é o dia a dia da operação, para você entender como é que você está, né? Ele já coloca aqui quantas sessões você está esperando, qual a receita você está esperando, qual ticket médio você está esperando, qual que é o retorno por investimento que você está esperando, né? E qual que é as taxas de conversões que foram projetadas lá atrás, já tudo automático. E que você vai preenchendo dia a dia para saber como é que está o seu atingimento de resultado. Então, cara, se eu projetei 289 sessões e tive 400, eu já atingi a primeira meta. Eu estou projetando R$ 547 e tive R$ 2.000 de venda, atingi a segunda meta. Meu ticket médio foi superado, meu ROAS, e aí eu consigo ver como é que está os atingimentos de resultado preenchendo aqui um a um. Tudo que é verde você preenche e que preenche de forma automática. Isso aqui é uma conta automática, não sei por que está aqui, mas é automática essa conta aqui, tá? E aí ele consegue descobrir qual que é o seu resultado ali projetado do dia, colocando inclusive aqui esse aqui também é automático. É só esses três você vai preencher. Você preenchendo esses três, você consegue ver como que você está de acordo com o resultado esperado. Pode preencher via GA, se você quiser. Pode preencher manualmente. Não importa. O importante é que você tenha esse controle, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer na parte de planejamento são as ações. Olha que legal isso daqui. Eu consigo desenhar quais ações eu vou fazer ao longo do mês. Eu pego aquela mesma planilha, né? Isso aqui, no caso, eu estou olhando o que eu fiz mês passado, mas eu posso fazer isso para o mês que vem. Ah, eu quero fazer uma ação que vai durar 3 dias de frete, depois a gente vai fazer uma ação que vai durar uma semana, X e tanto, e a gente pode colocar a meta de receita por essa ação que você está desenhando. Então, se você vai fazer uma ação de frete, você espera que a taxa de conversão vai ser melhor. Então, você pode também fazer uma projeção de meta baseada em ações que você pode fazer, né? Frete grátis, frete fixo, desconto em produto, compre mais por X, você vai aumentar o ticket médio, não importa. O importante é que dá para você desenhar, tá, as ações aqui projetadas e ter uma ideia de quanto que você pode entregar de resultado com essas ações.
Nesse caso aqui, eu estou trazendo as ações que eu rodei em agosto nesse cliente, né? Foi essa janela de ações e o resultado que a gente desenhou e que a gente teve. No final das contas, a gente conseguiu bater a meta por pouco ali, 6% acima da meta, mas teve dias que, ó, pode ver que essa ação 1 que eu fiz, ela surpreendeu, ela trouxe um resultado muito bom. E essa ação no final do mês também, nos 2 primeiros dias de ação, ela trouxe um resultado muito legal, depois caiu um pouco, mas eu consegui criar várias ações legais para conseguir fazer a meta também bater. Não é só desenhar a meta e deixar na mão de Deus. Tem que fazer as coisas acontecerem, criar ações para isso acontecer, tá? Tem também mais uma formulazinha que eu trouxe para vocês aqui, né? Essa aqui é muito grande, mas é muito legal de analisar, que é você puxar ali quais foram os canais que trouxeram resultado para você, né, ao longo do ano passado, e para você ver quais são as oscilações de canais, né? Por exemplo, cara, o orgânico, né? Qual foi o mês que o orgânico mais vendeu? Por que que isso aconteceu? Quanto de porcentagem ele cresceu? Porque não dá para você projetar uma meta por canal se você vai olhar que o canal nunca teve esse crescimento. Então é legal você ter esses dados aqui para você entender o quanto que cada canal cresceu, qual foi o mês que ele mais se destacou, o que que aconteceu para funcionar e etc. Então tem muita coisa bacana aqui que dá para você fazer para você tomar decisões estratégicas, né? Claro, vou dar um zoom aqui, galera. Aqui, ó. Olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, os canais que me trouxeram resultado, tá vendo? E aqui eu tenho, né, o mês a mês, ó. Eu consigo saber, cara, qual foi a média de resultado do orgânico. Eu venho aqui e puxo a média, ó, 62 mil reais por mês vende orgânico nesse cliente. Eu não posso projetar 100 mil reais, embora em novembro vendeu muito, mas eu não posso fazer essa projeção. Então eu consigo desenhar isso daqui, entender isso daqui, saber exatamente aonde eu quero chegar com esse projeto, né? Qual que é o próximo passo e por aí vai, tá? Então tem muita coisa legal que dá para a gente fazer. Estou trazendo aqui uma planilha modelo para vocês conseguirem se basear, melhorarem. Isso aqui como eu falei, é um Frankenstein. Peguei tudo que eu já fiz e juntei numa coisa aqui e estou trazendo para vocês terem insights. Na aula aqui é para ter insights, beleza? E aí, qual que é o mais importante? Não é só fazer os dados, né? Não é só trilhar um bonito planejamento, chegar aqui e falar, beleza, esse aqui é o nosso cenário, né? O que a gente precisa fazer é o que eu vou fazer para isso acontecer. É aqui que o bicho pega, entendeu? Porque projetar, planejar é muito fácil, na minha opinião. O mais difícil é você desenhar ações para esse resultado acontecer, né? Olha só, vou dar um zoom aqui. Esse aqui é um mapinha de planejamentos de ações por canal. Então, olha só que legal. O blog, que é um canal que traz venda. O que que eu vou fazer? Quais são as ações que eu posso fazer no mês para o blog? Para uma ferramenta que eu uso, para o direct, para o e-mail marketing, para o Meta Ads, para o Google. Quais são as ações que eu posso fazer para melhorar a venda desses canais? São ideias. Ah, eu vou melhorar os criativos, vou mudar as copies, vou tentar descentralizar geograficamente os anúncios e etc. Você vai colocar aqui várias ideias, várias coisas que vocês vão fazer isso acontecer, tá? Não se preocupem, galera. Daqui a pouco essa planilha vai estar disponibilizada para vocês. Não adianta ter ela se vocês não prestarem atenção aqui, ó. Instagram, link do Instagram. O que que eu vou fazer para o meu perfil trazer mais resultado? E que você coloca as ideias, entendeu? Para você conseguir melhorar os canais. Então, se eu não colocar as ações aqui por canal, nada daquilo que eu projetei aqui vai funcionar. Concorda comigo? O que eu estou projetando? Melhorar minhas vendas em Pinterest, sendo que eu não vou fazer nada diferente lá. Então, aqui que está o segredo do negócio, né? O que vai ser feito em cada canal, né? O que tem que ser executado em cada canal, né? Ou você pode também fazer essa tarefinha que eu gosto, que é as métricas, né? Ou seja, planejamento de ações por métricas. Aqui está errado. Por métricas. Ou seja, o que eu vou fazer para melhorar meu CTR? Quais são as 15 ações que eu posso fazer? Quais são as ações que eu posso fazer para melhorar meu CPS? Quais são as ações que eu posso fazer para melhorar minhas sessões, minha taxa de conversão, né? A Milena perguntou, tem algum lugar que você pode ter case de sucesso? Tem, a próxima aula nossa vai ser sobre isso, vai ser só sobre as ações que podem ser feitas para você conseguir fazer o atingimento de resultado. Nossa próxima aula tem esse tema, tá? Então tem sim um canal que você pode olhar, que é o canal da próxima aula, tá bom? O que eu vou fazer para melhorar as sessões, para melhorar a taxa de conversão, para melhorar a ticket médio e por aí vai. Então, aqui você cria as ações que vão ser feitas ao longo do mês, por métricas, por canal, e aí sim você consegue criar um planejamento de sucesso. Faz sentido aí ou não, galera? Estão conseguindo entender? A visão aqui? Sim ou não?
Legal? Isso aqui é planejamento, entendeu? Então, assim, não é só vir aqui desenhar um mês e esperar as coisas acontecerem. Tem que ter uma proatividade. No caso, se você for gestor de tráfego mesmo, tem que ter uma proatividade do outro lado. Concorda comigo? Tem que ter uma proatividade do teu cliente para ele conseguir fazer isso acontecer com você. Mas eu acho que se você for um profissional de performance, você tem que deixar claro para o teu cliente todas essas ações, para ele entender a importância da execução. Porque se ele não executar isso, não vai ter o resultado. Não acabou. Tráfego não traz, vocês já estão cansados de ver essa frase. Mas o tráfego ele não é responsável pelo resultado. São as ações que são feitas, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu consigo passar para vocês sobre planejamento, né? Sobre como planejar melhor o mês, como conseguir conduzir um planejamento melhor e como fazer as coisas acontecerem da forma correta, tá? Esse é só um detalhe, tá? Que a gente faz para as coisas acontecerem, para vocês conseguirem entender aonde vocês podem chegar, o que vocês podem fazer, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, ali de gerenciar, cara, praticamente olhar esses dados, tomar decisões com o cliente. Já falei aqui, não é fazendo jabá, mas ao mesmo tempo falando o que é bom, né? Na importância de você usar um dashboard para você conseguir fazer isso acontecer. Porque se você não olhar dados, se você não tem um painel para tomar decisões, dificilmente você vai conseguir reunir essas informações de maneira rápida e produtiva, né? Quem me conhece sabe que eu uso aqui hoje o painel de e-commerce do Wagner, um aluno nosso. Não sei se ele está aqui hoje, mas, cara, ele está sempre presente aqui, está sempre ajudando a galera. Tem muitos gestores que usam lá. Tem, cara, planos muito baixinhos lá que você paga a partir de R$ 40, 49 por mês. Você tem um dashboard completo. Depois vocês acessem o site dele, paineldecommerce.com.br. Tem muita coisa legal que você pode ter um dash. Essa aula aqui não é jabá, eu nem sei se ele está aqui, deixa eu ver. Mas se ele tiver, cara, falem que o cara é muito bom. Ou seja, você precisa reunir informações rápidas para tomar decisões rápidas, né? Então é sobre isso que a gente tem que falar. Mas não acabou, tem mais um pouquinho aqui da aula para passar para vocês. E aí, depois que a gente faz, né, todas essas análises aqui, que não são poucas, a gente cria as otimizações por métricas, né? Então, cara, quais são as métricas que eu posso otimizar por canal? Então, aqui a gente tem aqui uma lista de métricas que podem ser otimizadas por canal. Por exemplo, quem trabalha com e-mail marketing e quer ampliar o resultado proveniente de e-mail marketing, o que tem que fazer? Melhorar a taxa de abertura, de entrega, de abertura, de clique, de sessões e etc. São várias coisas que tem que fazer, né? A parte de SEO também, a parte de social e etc. Então, quais são as métricas que eu consigo otimizar por canal? O que eu tenho que fazer para otimizar o CPS, por exemplo? Está aqui, ó, tem várias ideias legais que a gente pode trazer. Na aula que vem, eu vou trazer uma aula só sobre isso, só sobre ações, tá? CPM, criativo, gatilhos que tem que ter nos seus anúncios ali para você chamar a atenção da pessoa. O que eu posso fazer para melhorar a minha taxa de conversão? Então, aqui tem o que não pode faltar na sua página de produto, gatilhos que você tem que usar. Muita gente esquece de usar gatilhos para ter resultado, né? E acha que isso não funciona, mas é isso que chama a atenção das pessoas. O que eu vou fazer para aumentar meu ticket médio, para melhorar o meu ticket médio e etc. Então, tem várias coisas legais aqui que podem ser feitos, né? Para você conseguir potencializar o teu resultado e, com isso, você fazer um planejamento eficaz para o teu cliente ou eficaz para o teu projeto, se você for lojista, se você for dono de negócio e estiver assistindo essa aula aqui hoje. Beleza? Sim, vou compartilhar todos os arquivos que eu mostrei para vocês, né? E para vocês conseguirem aí aplicar, relembrar um pouco dos detalhes dessa aula aqui, né? Que foi uma aula bem legal. Eu estou juntando aqui até o final do ano as aulas do GDP junto com o EDP, que é o e-commerce de performance, a nossa nova comunidade. Se você é lojista, em breve você vai saber como você pode fazer parte dessa comunidade, ou se você é só um profissional de performance e quer entender mais sobre e-commerce, se você já é GDP, não precisa, você já vai ter todo esse conteúdo que eu estou mostrando aqui. A não ser que você não esteja no GDP, mas se você é um gestor de performance, né, de marketing, e não está dentro do GDP, aí você já está um pouco fora do mercado. Acho que é a hora de você aproveitar também e começar a se mexer aí para conseguir fazer as coisas acontecerem, beleza? Todo esse material, né, a gravação da aula vai ficar disponibilizada dentro do GDP. Em breve, eu vou disponibilizar dentro de uma área do EDP também. Pelo menos as 4 aulas vai ficar gratuitas para quem está aqui assistindo. E depois eu vou apresentar como que funciona, né, o EDP e etc., para vocês conseguirem também
vocês que são donos de negócio ou querem aprender mais sobre e-commerce, basta vocês acompanharem o grupo, ficarem no grupo, né? Tem muita gente que não gosta de... Eu mando uma mensagem por semana, mesmo assim tem gente que sai, né? Então, assim, perdeu uma baita aula. Tá aqui todo o conteúdo que quem saiu do grupo perdeu. Então, tá aqui o que eu consigo entregar e explicar hoje sobre planejamento mensal para vocês. Tudo que a gente já fez até agora tá dentro das planilhas. Claro que a gente está evoluindo, tem muitas outras coisas novas que a gente vai contar para vocês, mas vai chegar a hora certa, porque a gente está agora num nível de integração com plataforma, tem coisas novas vindo por aí que vocês vão saber em breve, tá? Mas sobre planejamento, é isso aqui. Fechou? Espero que vocês tenham curtido aqui. Se eu puder só pedir, então, um agradecimento recíproco da parte de vocês, a única coisa que eu peço é que vocês comentem, coloquem o que vocês acharam da aula de hoje no nosso post sobre a aula de hoje, né? Esse post aqui, ó. É só ir lá e comentar. Vai lá no post, vou colocar aqui na mensagem aqui, comenta o que você achou da aula de hoje, se fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa nova. Coloca aqui, pô, gostei da aula, não gostei da aula, foi uma bosta, foi muito boa, não importa. Coloca lá seu comentário, é muito importante para a gente melhorar também a qualidade do nosso conteúdo. É importante para mim também, para saber que vocês estão curtindo, gostando do que a gente está fazendo. Fechou? Só para a gente relembrar, inclusive nesse post tem um calendário. Dia 18/9, nós temos uma aula sobre ações e estratégias de tráfego para e-commerce, ou seja, eu vou contar para vocês todas as ações que eu faço para potencializar o resultado de e-commerce. Então, as ações que vocês perguntaram para mim hoje, me dá ideia de ação aí. Está na próxima aula, eu não posso passar hoje, senão eu vou estragar o tema da nossa próxima aula. E no dia 25/9, eu vou trazer uma aula só sobre ações para ampliar a taxa de conversão, que é um grande desafio, né? Um grande monstro ali do e-commerce, que é a taxa de conversão. Como é que eu melhoro a taxa de conversão do e-commerce? Então, tá tudo nesse post aqui, o calendário, e basta você ir lá, deixa um comentário do que você achou da aula de hoje, se você gostou, se fez sentido para você. E a gente se vê dia 19 na aula completa, que eu vou te trazer um checklist, eu vou entregar para vocês um checklist completo de ações que vocês podem fazer para potencializar o resultado em e-commerce. Fechado? Obrigado, espero que vocês tenham curtido. Vocês devem ter acompanhado também ali a minha jornada aos Estados Unidos. A gente fechou recentemente aí algumas parcerias muito legais e eu vou trazer para vocês uma aula especial, né, com os meus parceiros para vocês conhecerem. Para vocês saberem o que é, como fazer a internacionalização de negócios, como é que eu levo a minha empresa para fora do Brasil, será que é a hora de eu fazer isso? Será que tem muita gente aqui que tem negócio, que o cliente já está preparado para isso? Vocês vão ver como é simples fazer isso. Se você é profissional de performance, se você é um profissional que atende clientes, isso pode ser um grande diferencial na sua carreira. Você dominar e entender sobre internacionalização para vender isso para o mercado. Vocês vão ter, em breve, eu vou divulgar, né? Não vou falar ainda, mas vai ter um workshop que você vai poder aprender tudo sobre internacionalização comigo ainda esse mês, tá? Vou trazer os meus parceiros, vocês vão aprender como que você pode ser um grande aliado, um grande profissional que leva e-commerces para fora do país e também pode até ganhar em dólar, tá? Tem muita coisa legal que a gente vai passar esse mês aí para quem é do GDP, então fiquem atentos aí, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir aprender bastante ao longo desse mês aí com tanta coisa bacana que a gente está trazendo. Beleza? Fechado? Quem tem dúvidas sobre renovação, o pessoal estava perguntando sobre renovação do GDP e etc. Galera, desatualizado, jamais. O pessoal viaja um pouquinho assim, porque assim, o que eu ensino aqui são estratégias. Isso que eu estou ensinando para você vai funcionar daqui 10 anos. Eu não estou ensinando você a apertar um botão que amanhã o Facebook vai mudar o painel e não vai ter mais esse botão. O que eu estou ensinando para vocês são estratégias que são usadas há muito tempo e vão continuar sendo usadas há muito tempo, tá? Então, cuidado para, na hora de você achar que essa aula aqui, que nem você acha que essa aula daqui um mês já está desatualizada? Claro que não. Essa aula é valiosa, entendeu? É estratégia pura, entendeu? E é isso, tá bom? Quem está perguntando sobre a gravação, se você estiver dentro do grupo de WhatsApp, você vai receber de alguma forma, eu vou explicar como. Só ficar tranquilo. Você vai receber os arquivos, você vai receber toda a aula, beleza? Fiquem bem tranquilos com relação a isso aqui, beleza?
E eu vou colocar aqui o contato para quem está interessado em renovação, não é a aquisição. A aquisição é direto pelo site. A renovação é um contato específico, né? Eu vou passar o telefone aqui para vocês, que é um número de WhatsApp, que aí você chama para renovação, não é para aquisição, tá? Para aquisição, a gente tem o site direto do GDP, né, que é o quero ser.gestor de performance, que é esse link aqui, tá? Esse link aqui, ele te dá o acesso à página onde você pode conhecer o GDP e etc, tá bom? Fechado? A ideia aqui não era vender nada, mas vocês estão perguntando, eu estou passando as informações. A gente se vê na nossa próxima aula, na nossa próxima semana. Fiquem ligados aí, que em breve eu vou falar sobre o nosso workshop de internacionalização também. Fechado? Estamos juntos. Espero que vocês tenham comentado lá no post o que vocês acharam da aula. Isso é muito importante para a gente melhorar a qualidade aqui. A gente se vê nas nossas próximas aulas, nossos próximos encontros aí. Não deixem de comentar o post com o que vocês acharem, tá? Da aula. Opa, coloquei o link do Instagram aqui. Estou muito esperto hoje, né? Vou colocar o link do post para vocês. É esse aqui, ó. É só ir lá no post, comenta lá o que você achou da aula. Dá essa força para a gente aqui, para o nosso time saber que a aula foi boa. Senão eu vou chegar na reunião com o meu time